irmãs, vamos iniciar a nossa meditação deste domingo, dia 28 de agosto. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Último domingo do mês. E nós estamos já no finalzinho desse mês de agosto. Já vai embora o ano, não é? Estamos encerrando esse ano com alegria, uma alegria renovadora minha, poder estar chegando aí no seu coração, no seu entendimento, na sua consciência, todos os dias, com a minha meditação. Meu irmão e irmã, cada dia mais eu tenho certeza como que Deus usa cada um de nós para que possamos fazer uns para os outros aquilo que Deus quer que seja feito. É assim que eu trabalho essas meditações, querendo oferecer para vocês o que pode ser útil, o melhor que pode ter para te edificar cada dia mais. E vamos ver hoje, neste Evangelho desse domingo, que nos, mais uma vez esse ano, nos faz pensar numa grande virtude. Vamos primeiro ouvir esse Evangelho, tirado de São Lucas, capítulo 14, versículos 1, depois de 7 a 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então Jesus contou a seguinte parábola para eles: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. O dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E diz também a quem o tinha convidado:
Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, que evangelho rico, que evangelho profundo, que evangelho maravilhoso para nós. Maravilhoso porque fala de um assunto de extrema importância. Jesus apresenta uma questão bastante pertinente até nos dias de hoje. A questão de ocupar primeiro lugar. No fundo, nós temos uma forte tendência a querer aparecer. Todo mundo tem isso. Todo mundo, às vezes a pessoa fala que não é assim, mas no fundo é. Nossa tendência humana natural é querer privilégio, ter privilégio, sempre. Se não trabalhar lá dentro de nós, o nosso coração, a nossa alma, posso assim dizer, se não trabalharmos o nosso interior, meu Deus, certamente será bem mais difícil dobrar nossa própria natureza humana. Você sabe o que tem mais na sociedade de hoje, no mundo de hoje? É a competição. Isso mesmo, muita competição. Pela disputa desse ou daquele lugar. A lei da vantagem. Vivemos numa constante disputa. Cada um quer triunfar a qualquer preço. Eu tenho que sobrepor ao todo mundo. As pessoas pensam assim. A proposta de Jesus contrapõe a esses sentimentos dominadores. Jesus nos propõe o que, então? A humildade. Falando sério, meu irmão, minha irmã, é muito difícil sermos humildes o tempo todo. Podemos até, em algum momento, ter uma humildade, mas assim, muito condicionada. O certo é a gente ser humilde o tempo todo. Se fôssemos mais humildes, seríamos mais felizes. Mas esta é a proposta de Jesus. Podem até dizer que isso é impossível, mas não é. A força da fé e da verdade vence o que até nos parece impossível. Não foi o próprio Jesus quem nos disse que a fé é capaz de remover até montanhas? Se a fé pode remover montanhas, ela pode também remover de nós o nosso orgulho, essa nossa predisposição de ser o tal. Essa tendência a querer destacar, a querer ser o privilegiado, essa nossa tendência de querer ser aquele que
está em primeiro lugar. Isso tudo é coisa quase que diabólica. Quase que diabólica. Portanto, não menosprezamos a força da fé. Jesus quer que aprendamos a viver dentro de nossos limites humanos, com modéstia, com humildade, com simplicidade. Tem pessoas que quando tem que ser humilde, porque quem não é humilde acaba sendo humilhado. A vida é assim. O que é uma pessoa humilde? Pessoa humilde é aquela pessoa que não dá importância a destaque. Pessoa humilde é aquela pessoa que cabe muito bem dentro daquilo que é o seu espaço. Pessoa humilde, ela sabe respeitar o espaço do outro. A pessoa humilde, ela é simples. Viver na simplicidade. Ser modesto. Nós temos que nos educar para isto. Educar mesmo. Se você for ver também a primeira leitura de hoje, essa primeira leitura é tirada do Eclesiástico e ela ressalta a grande importância da humildade. Quem vive a humildade tem o olhar de Deus, pois controla suas ambições. E há quem tenha ambição desenfreada. Desenfreada mesmo. As pessoas hoje têm elas estão desenfreadas, querendo ser o tal. Não consegue viver a humildade. Essa humildade lá no fundo do seu coração. Estamos desenfreadamente em busca da ganância. Por exemplo, meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso que vamos contra esse orgulho terrível, essa mania de grandeza, essa coisa tão ruim que está dentro do coração das pessoas. Gente, como é triste as pessoas que gostam de aparecer, que gostam de estar acima de todo mundo. Tem pessoas que não conseguem sequer valorizar ninguém ao seu redor por causa disso. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho tem razão. A sabedoria dos simples, dos humildes, exaltados por Jesus, não se deixa corromper pelos apelos do consumismo. A humildade vence sempre a soberba dos poderosos. A humildade sempre vence. Parece que no começo não. No começo parece que a humildade é ser bobo. Mas a humildade sempre vence. Caminhamos com Jesus. Ele está na casa de um fariseu, o Evangelho mostra isso hoje, onde participa de um banquete. Lá havia quem escolhia os primeiros lugares, certamente convencidos de que o mereciam, de que eram importantes. Olha, quando a gente ocupa um cargo importante, quando a gente ocupa um cargo, que é necessário ocupar esses cargos, mas não podemos fazer disso a nossa condição de felicidade. Se for necessário a gente perder o cargo,
Se for necessário a gente não estar com ele, a gente tem que ser feliz em qualquer lugar, em qualquer situação. Às vezes criamos até inimizade por causa de funções, por causa de cargo, por causa do poder. É a falta de humildade. A falta de total humildade. Vamos voltar aqui ao Papa Francisco. O Papa Francisco ocupa na Igreja o cargo mais importante, a função mais importante que é de ser Papa, que dá a ele toda a autoridade. Mas o Papa Francisco ocupa tudo isto com muita humildade. Esse homem sabe ser humilde. Ele encanta o mundo todo, encanta nós todos, por causa da sua humildade. Ele não usa da função para ser maior do que ninguém. Quando você vê o Papa no meio das multidões, a gente vê no sorriso dele, no gesto dele, nas atitudes dele, aquela alegria quando aproxima uma criança dele, quando aproxima uma pessoa com deficiência física. Enfim, é esse Papa humilde. Não teria problema a gente ser uma pessoa que ocupa cargos importantes, desde que seríamos humildes ali, fazer isso com humildade. A gente quer, às vezes, tem pessoas que querem que os outros ficam sempre debaixo dos seus pés. Que as pessoas que ofende, agride, maltrata. Quando você fala um sim ou um não com humildade, esse sim ou não é bem acolhido. A pessoa humilde, dentro dessa sociedade, às vezes, muitos têm preconceito da pessoa humilde. Acham que pessoa ser humilde é ser bobo. Mas nós entendemos muito bem que quanto mais humilde nós formos, mais seremos compreendidos. E, inclusive, mais acolhidos por Deus. Volto a insistir com você. Como é difícil ser humilde hoje. Como é difícil ser humilde. Meu querido irmão, minha querida irmã. Não busquemos retribuições. O ensinamento de a pessoa humilde, ela faz as coisas sem querer retribuições, conforme nos ensinou o Evangelho hoje, no finalzinho do Evangelho. Não devemos ficar fazendo as coisas para levar vantagem, mas ser humilde, humilde no falar. A pessoa humilde já sabe fazer silêncio. Pessoa humilde sabe fazer silêncio. Pessoa humilde, ela sabe controlar suas emoções. Tem coisas, olha o que eu vou te falar aqui agora, que é um pouquinho difícil para a gente fazer. Mas tem coisas que você tem que deixar para daqui a pouco, para depois. O humilde sabe fazer isso. Tem coisas que você não pode querer fazer agora. Por exemplo, quando está ali dentro de casa, naquelas discussões, naqueles confrontos, ali bem aceso, tudo caminhando para uma briga, que é todo mundo desenfreado. Os humildes, numa situação dessa, ele sabe que não adianta falar nada nesse instante. Não é omissão isto. Deixar para depois, quando fala depois, não é ir para o esquecimento, não. Deixar para a hora certa, para daqui a pouco. Mas para você deixar para daqui a pouco, deixar para depois, requer o quê? Que você seja uma pessoa humilde. Só quem é humilde sabe fazer isto. Tem muitas coisas que você não pode ir. É agora que vamos resolver, é agora que nós... Não. O certo é, se for possível agora, então faça agora.
Se for possível nesse momento, então faça nesse momento. Mas tem coisas que você precisa de dar tempo. Tem que deixar para depois. E para deixar para depois, não é porque você está com medo, não é porque você é covarde, mas porque qualquer coisa que fizer agora não vai resolver nada, só vai atiçar uma confusão cada vez maior. Então o humilde sabe reconhecer isso, sabe discernir a hora certa para tudo. A pessoa humilde não perde tempo com aquilo que não vai levar a nada. Não perde tempo. A pessoa humilde sabe reconhecer os seus defeitos, sabe reconhecer as suas culpas, sabe reconhecer o que precisa dele fazer em si mesmo para poder melhorar as coisas. A pessoa humilde é aquela que reconhece que precisa de estar sempre buscando a força em Deus. Uma pessoa humilde já não deixa de rezar todos os dias, porque a humildade nos mostra que sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não dá conta, sem Deus nós não temos a força. Mas tem que ser humilde. Tem pessoas que é tão exibida, tão orgulhosa, tão soberba, que parece que quer se igualar a Deus. Tem pessoas, o humilde não preocupa em mandar com um poder acima de tudo. Não. A pessoa que é humilde, ela lidera, ela não manda. Ela lidera, mas lidera com a modéstia. A pessoa humilde é aquela pessoa que sabe liderar baseado na verdade. Ela é uma pessoa iluminada. A humildade faz com que a pessoa seja uma pessoa iluminada. Ela transmite, ela tem coisa para transmitir. Não é aquela pessoa que tem que falar 1000 vezes para ver se convence. Uma palavra, um gesto, um olhar da pessoa humilde já diz tudo. Às vezes, quando tem muitas pessoas contra você e você for humilde, você não vai cair em provocações, você não vai provocá-las a nada. A pessoa que é humilde, ela sabe esperar, porque na hora certa ali, haverá um momento em que a verdade aparecerá. O humilde sabe disso. Ele não fica querendo dar uma satisfação, ele não vai por meio dos outros para dizer que não é nada disso. Ele sabe aguentar com calma, aguentar com equilíbrio, porque a pessoa humilde sabe que a verdade vence todas as mentiras, inclusive mentiras institucionalizadas. A verdade, a humildade libera o nosso coração para amar. É bom demais ser humildes. E não é humilde numa ou noutra ocasião. É ser humilde o tempo todo. Ser humilde em todas as situações. Ser humilde para valer. Transformar o seu ser em um ser humilde. Para isso você, como eu disse quase no início dessa meditação, você tem que trabalhar seu interior. Você tem que cuidar lá de dentro de você, para você ser humilde com todo mundo. Pessoa humilde é aquela pessoa que sabe valorizar as coisas pequenas, inclusive. A pessoa humilde, ela tem visão ali do todo nos detalhes. Nos pequenos detalhes, ela enxerga a grandeza de tudo. Pessoa humilde é assim. Eu já vi pessoas, quando morre alguém da família, alguém que ela ama muito, já vi pessoas que depois que passa 1 mês, 2 meses, algum bom tempo, elas ainda estão dizendo assim:
Eu não, até hoje, não aceitei a morte de meu pai, ou de minha mãe, ou de meu filho, de meu esposo, minha esposa. Não aceitei até hoje. Ora, isso é falta de humildade. Quem diz que a morte depende de que você aceita ela ou não? Quem diz que a vida, o ciclo da vida, está nas suas mãos? A humildade nos leva a aceitar aquilo que é proposto pela natureza. A humildade nos faz enxergar que nós fazemos parte de um todo. Nós fazemos parte de um todo. E o todo, ele tem a sua rotatividade, tem a sua condução, tem o seu destino. É a falta de humildade. Você vê hoje aí na política as arrogâncias, as pessoas não podem pegar um poder que começa a ser o tal, parece que tem um medo danado depois de perder poder, de não ser mais aquela pessoa, de não ter mais aquela importância. Falta de humildade. É difícil a gente ser humilde, eu reconheço isso, mas é necessário. Você tem que se converter todos os dias para aprender a ser humilde. Faça esforço para isso. Se você não fizer esforço, não tem jeito. A gente às vezes vê numa roda de pessoas, ali na sala, na cozinha, as pessoas conversando. Tem gente que falta humildade, que só ela pode falar, só ela pode concluir, só ela pode ser a que tem a voz da verdade, não consegue às vezes reconhecer que a verdade vem às vezes das pessoas mais pequenas não no sentido físico, mas na importância. Então vem a pergunta para hoje. Eu prolonguei com essa meditação, mas era preciso, o assunto exigia essa reflexão tão profunda que estamos terminando de fazer. Então vai a pergunta: será, meu irmão, minha irmã, que você também não está precisando de ser um pouco mais humilde na prática e o tempo todo? Será que não está faltando humildade na sua vida, no seu jeito de ser? Será que você não verifica aí em si mesmo o quanto que você todos os dias precisa aprender a ser cada vez mais humilde? Eu não estou te ofendendo, que eu sei que certamente muitos de vocês já são humildes, mas sempre a gente corre o risco, por tendência nossa mesma, tendência pessoal, a buscar a falta de humildade, o orgulho, a soberba, a disputa, a vontade de ser mais importante, que é tudo ilusão. Portanto, reza a Deus. Peça a Deus nesse instante para ajudar a despertar em você o tempo todo, constantemente, esta humildade no seu jeito de ser. Você vai ver como você vai ter paz. Você vai ter muitos problemas, mas você não vai esquentar a cabeça com nenhum deles, porque a pessoa humilde, escuta isso que eu vou te falar para finalizar. A pessoa humilde é aquela que sabe que a solução vem de Deus. Ela faz a parte dela. É dever nosso fazer a nossa parte. Mas é Deus que resolve. A pessoa que não tem humildade, ela acha que é ela que tem a solução pronta. A pessoa humilde sabe que tudo depende de Deus. É Deus que resolve. Não existe ninguém que resolve as coisas para a gente, a não ser Deus. Peça a Deus porque essa reflexão de hoje, que já vai durar meia hora, mas que ela possa realmente estar entrando dentro de você, encarnando. Você precisa ter essa humildade encarnada. Essa humildade profundamente encaixada, encarnada, enraizada aí dentro de você.
porque assim você vai vivê-la na prática mesmo, não é? Você vai colocar isso na prática, intensamente na prática. Irmão, irmã, me perdoe de eu ter demorado tanto com a minha meditação, mas era preciso que a gente refletisse sobre tudo isso assim, com toda essa profundidade. Vamos agora pedir a Maria Santíssima que nos abençoe. Maria, que foi tão humilde, fez tudo na vida dela com tanta humildade, que ela nos ajude também a ser assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial deste domingo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.